Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 13, de 1 a 9. Nesse evangelho, Jesus fala de dois incidentes que aconteceram na Galiléia e em Jerusalém, onde pessoas foram mortas diante de um incidente, uma fatalidade. Mas os outros julgavam as pessoas que tinham sido vítimas dessa fatalidade como sendo culpadas. Elas eram então, na verdade, castigadas por causa dos seus pecados. Então, o que elas sofreram naquela morte foi um julgamento de Deus sobre suas vidas. E Jesus, ao dizer isso, acusa as pessoas que fazem esse julgamento, dizendo: se vocês acreditam que tem menos pecado do que aquelas que sofreram e que morreram dessa forma, vocês estão muito enganados. A resposta de Jesus é clara: não. Nenhum de nós tem menos pecado porque não sofreu as consequências da injustiça, da violência do nosso mundo ou de uma fatalidade. Jesus está diante de uma situação que também hoje nós encontramos. Muitas vezes nos perguntamos por que isso aconteceu, por que aquilo não aconteceu, foi Deus quem quis, foi Deus que permitiu. E algumas vezes encontramos até algumas correntes religiosas, doutrinas espíritas que chegam a acreditar que, portanto, cada um de nós recebe a paga pelo que fez. Ou até dizemos aqui se faz, aqui se paga. Encontramos muitas respostas para tentar acusar o outro, aquele que sofreu, como o culpado, responsável pela própria sorte, pelo próprio azar, pelo próprio infortúnio. E aí Jesus responde: não. Da mesma forma com que eles morreram de modo surpreendente, eles foram pegos de surpresa diante da morte, todos vocês também serão surpreendidos pela morte. Todos nós, se não nos convertermos, também seremos surpreendidos pelo tempo que passa. E é isso que aconteceu. Aquelas pessoas morreram de uma forma rápida, sem que pudessem ter tempo de se converter. E aí Jesus disse: se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo jeito que elas morreram, porque todos estão sob o pecado. Isto é, todos nós, não podemos dizer que existe algum de nós que não tenha nada do que se arrepender. Por quê? Porque, claro, se o meu modelo de justiça for o injusto, o corrupto, o pecador, o assassino, o ladrão, talvez a gente só tenha no Brasil, tirando um percentual, só pessoas boas. Mas se a gente disser que por acaso o nosso modelo é Cristo, que deu a vida, que sofreu, mas na verdade fez tudo isso por amor, porque era generoso, porque perdoou ao extremo, e se a gente vê como modelo Jesus, quem poderia se dizer igual a ele? E aí nessa hora é que a gente de fato se dá conta que a palavra de Jesus se completa com o que ele continua a dizer em uma parábola, a parábola de uma figueira, que o patrão, o proprietário, vê a figueira sem fruto e manda que seu agricultor corte-a. E ele diz: não, senhor, vou fazer hoje vou cavar em torno, colocar um adubo e depois você pode decidir destruí-la. E então ali aquela parábola nos serve para nos mostrar que Jesus é o agricultor que tenta cultivar em nós um fruto que, se ele não for dado, se esse fruto de conversão não acontecer, vai chegar o dia em que de fato nossa vida será ceifada e não teremos tempo para isso. Portanto, Jesus é aquele que nos dá tempo, aquele que estimula a paciência de Deus para que nós possamos nos converter. E é claro que o adubo é o seu evangelho, é a sua vida mesmo. A sua vida que morre e cai na terra como um adubo. Portanto, o sangue de Jesus que aduba essa terra da humanidade, tentando suscitar nela um pouco mais de humanidade, de amor pelo próximo, de paz, de fraternidade, tudo aquilo que foi a luta da vida de Jesus. Portanto, se o nosso modelo é Jesus, todos nós precisamos nos acusar. Mas se ele se tornar o nosso modelo, é sinal então de que a sua vida caída na terra não foi em vão, que demos frutos, que essa figueira voltou a frutificar. Portanto, Jesus nos dá um tempo, o tempo da paciência de Deus, o tempo da nossa conversão. E assim esse evangelho nos faz enfrentar a vida compreendendo que as fatalidades podem ocorrer sempre. E Deus não está nos julgando por causa do sofrimento que nos alcançou, nos atingiu, mas pelo contrário, Ele nos dá o tempo da conversão para que a gente possa mudar o nosso jeito de ser, de viver, olhar para Ele como Ele é, como aquele que, na sua bondade e generosidade, não só nos deu a vida, mas nos convida a partilhar, compartilhar com Ele dos mesmos ideais. Um mundo como o nosso, onde cada vez mais temos modelos que nos afastam desse modelo que é Cristo, perceber que a paciência de Deus
é para que nós tenhamos tempo de imitar aquele que fez tudo para que nós pudéssemos dar frutos. Tenhamos então nesta quaresma esta alegria de dar frutos pela escuta do Evangelho, dar frutos pela palavra partilhada, dar frutos de conversão. Boa quaresma para todo mundo.